O norte de Portugal. Uma região com uma natureza inóspita e impressionante. Terra de grandes relevos, onde um reino de rocha impera. O último refúgio para os mais resistentes. Rios monumentais trazem água em abundância e sustentam uma grande variedade de vida. Florestas encantadas revelam habitantes misteriosos, com ciclos de vida surpreendentes. Vamos descobrir a natureza ímpar e fascinante do norte de Portugal. No extremo noroeste de Portugal continental, na fronteira com a Galiza, um majestoso território dá origem à mais importante área protegida do país. O Parque Nacional da Peneda Gerês. Uma cordilheira composta por várias serras ao longo de 40 km de extensão. Um mundo de pedra que se impõe com grandes fragas graníticas e vales profundos, moldados por fenómenos físicos e geológicos ao longo de milhões de anos. Recantos exuberantes escondem densas florestas caducifólias, cruzadas por rios de águas frias e cristalinas. Esta orografia imponente, inóspita para a ocupação humana, gerou um dos últimos redutos selvagens do país. Aqui, ainda prospera uma das maiores populações de um grande predador, o lobo ibérico. A mais de 1000 metros de altitude, as neblinas de outono desenham um cenário mágico, movendo-se suavemente pelos vales e comiadas da serra, numa dança deslumbrante. Nesta época do ano, habitantes especialmente adaptados à altitude juntam-se em grandes grupos de machos e fêmeas. É a época de acasalamento da cabra montês. O grupo sabe que não está seguro na densa neblina. Há lobos por perto. Aproveitam o nevoeiro e a fraca visibilidade para tentarem buscar as cabras. O perigo espreita e a tensão prolonga-se por vários minutos. Os elementos do grupo permanecem vigilantes e decidem subir para as fragas mais inacessíveis. Neste reduto, a cabra montês leva a melhor em relação ao lobo. Aqui estão mais seguras e aguardam que o perigo passe. Para os lobos,
A caçada falhou. Terão que preparar uma nova investida. Os mais jovens ainda estão na fase de aprendizagem e juntam-se aos adultos. A pouco e pouco, a alcateia revela-se, interagindo no mato denso. O aumento da população de cabra-montés nos últimos anos fez crescer a disponibilidade de presas selvagens para o lobo, restabelecendo gradualmente o equilíbrio natural deste ecossistema. Lentamente, o grupo decide descer. Têm que procurar alimento no vale mais próximo. A cabra-montés é o único caprino selvagem de Portugal. A subespécie Capra pirnaica lusitanica, originária desta região, foi caçada até a extinção nos finais do século XIX, perdendo-se para sempre. Um século depois, alguns exemplares da cabra-montés da subespécie Vitória escaparam de cercados na Galiza, antecipando os planos de reintrodução no Parque do Xurés, contíguo ao Parque Nacional da Peneda Gerês. Em pouco tempo, passaram a fronteira e reocuparam os territórios ancestrais da subespécie extinta no Parque Nacional, habitando hoje nos picos rochosos mais íngremes, o seu habitat por excelência. No final de novembro, os machos andam frenéticos para acasalar, procurando o odor das fêmeas com cio. Um forasteiro intromete-se num harém já estabelecido. Este comportamento não será tolerado pelo macho dominante e o conflito é iminente. Durante este período, enfrenta vários rivais e tem que permanecer vigilante. Medem-se mutuamente num longo ritual de força. Normalmente evitam as lutas mais violentas, mas desta vez o confronto é inevitável. Por fim, o macho vencedor restabelece o domínio do harém e a calma regressa momentaneamente aos penedos. Nos frondosos carvalhais do norte, as cores de outono mudam a paisagem, pontilhando os vales com uma paleta de tons de ocre.
as árvores despem-se lentamente, dia após dia. É o fim de um ciclo. Este é o período mais importante para a formação dos solos, que assim se regeneram ano após ano nestas florestas maduras. A manta morta é formada pela acumulação de folhas e matéria orgânica, num processo de decomposição que devolve vários nutrientes ao solo. A umidade no solo proporciona as condições perfeitas para a proliferação dos fungos. Os cogumelos são a parte visível de um organismo mais complexo que se esconde no solo da floresta, numa vasta rede de ramificações, o micélio. A parte aérea produz e dissemina os esporos, propagando estes fungos para novas áreas. Absorvem a matéria orgânica do solo e das árvores em decomposição e degradam estes compostos através de enzimas, contribuindo para a formação do solo. Servem também de alimento a pequenos animais, como é o caso dos gastrópodes. As lesmas encontram neles uma importante fonte nutritiva. Os cogumelos existem numa grande variedade de formas, estruturas e cores. Algumas espécies são comestíveis, outras podem ser muito tóxicas e até mortais. Como, por exemplo, o Amanita phalloides, o cogumelo mais letal do hemisfério norte. Esta é a zona do país com maiores níveis de precipitação. O outono vai longo e nas montanhas a água em abundância corre pelas encostas, sustendo pequenos rios e riachos. Parte desta água fica retida na densa vegetação e no solo, que em conjunto funcionam como uma esponja. Neste ambiente úmido, esconde-se uma preciosa joia da fauna portuguesa. A salamandra lusitânica, um anfíbio endémico do noroeste da Península Ibérica. Em água corrente, a longa cauda dá-lhe propulsão e permite mover-se com impulsos rápidos ao fugir dos predadores. A cauda pode atingir 2/3 do seu comprimento total. Sob perigo, é capaz de a soltar, podendo regenerá-la posteriormente. Uma capacidade singular entre as salamandras. Nesta altura do ano, iniciam a reprodução, procurando locais úmidos e abrigados perto de cursos de água. Depois de acasalar, a fêmea deposita os ovos em pequenas cavidades na rocha, em posturas que contêm uma média de 18 ovos. As larvas vão desenvolver-se durante 6 a 9 semanas antes de eclodir. É a primeira etapa da vida deste anfíbio peculiar. As temperaturas diminuem
e os carvalhais perdem completamente a folhagem, preparando-se para o rigor do inverno que se aproxima. É um tempo de resistência. Os primeiros nevões chegam aos pontos mais altos das serras do Gerês e de Montezinho. Acima dos 1200 metros, as florestas são cobertas por um extenso manto branco. A paisagem muda drasticamente. O bosque gelado transmite uma calma aparente, mas a vida não para. Para as pequenas aves florestais, como os chapins e as trepadeiras, procurar alimento é agora um grande desafio. As reservas de energia acumuladas serão essenciais e a sua sobrevivência será posta à prova, com temperaturas negativas durante algumas semanas. O inverno ficou para trás e, com o gradual de gelo, os rios de montanha correm vigorosos. É aqui que começam os seus percursos até alimentarem os grandes rios, esculpindo o seu leito por entre vales graníticos ao longo de milénios. Os caudais estão no auge. Num caminho, por vezes turbulento, originam inúmeras cascatas que, nesta altura do ano, proporcionam espetáculos naturais de rara beleza. O seu expoente máximo surge no Parque Natural do Alvão, com as Fisgas de Armelo. Neste ponto, o rio Olo precipita-se violentamente da montanha, originando as maiores quedas de água do norte de Portugal, numa sequência de cascatas com um desnível de mais de 300 metros de altura. Estas fragas imponentes são guardadas de perto pelo falcão peregrino, que aqui nidifica regularmente. É primavera no noroeste transmontano. A vida desperta nos rios do Barroso e na sombra fresca das margens é intensa a atividade. A abundância de insetos que aqui se reproduzem atrai várias aves aquáticas. A captura de insetos e larvas nas águas rápidas é exigente. A alvéola cinzenta é das mais ágeis nessa tarefa.
Mas existe uma ave que leva mais longe esta aptidão, onde outras não se atrevem. O melro d'água é das únicas aves canoras capazes de mergulhar e nadar durante vários segundos. Conta para isso com algumas adaptações morfológicas. Abas nasais que impedem a entrada de água nas narinas e asas curtas e fortes que lhe permitem nadar com destreza neste ambiente. À semelhança de outras aves aquáticas, como os patos e mergulhões, impermeabiliza com frequência as penas. Tem uma glândula na base superior da cauda que produz uma espécie de sebo que espalha regularmente pelo corpo, ficando deste modo preparado para o mergulho. O melro d'água alimenta-se de pequenos invertebrados, larvas e ninfas de vários insetos, que encontra nos rápidos com água bastante oxigenada. Patrulha com frequência as pequenas represas ao longo do rio, onde a concentração de alimento é maior. Noutro troço do rio, entramos em águas mais calmas. É o reino de outro exímio mergulhador. Uma família de lontras faz a habitual ronda ao seu território. Por regra, são animais solitários, mas é frequente as crias do ano anterior permanecerem com a mãe durante 1 ou 2 anos, formando pequenos grupos familiares. Atingem a maturidade entre os 2 e os 3 anos e podem viver mais de 15. São carnívoros muito territoriais. Marcam com frequência as margens do rio com excrementos, avisando os potenciais rivais da sua presença e domínio. A interação é constante e brincam frequentemente uma com a outra. As lontras são excelentes nadadoras. A sua forma hidrodinâmica, aliada a uma cauda forte e membranas interdigitais, permitem-lhe impulsos e mudanças de direção muito rápidas, habilidades essenciais para apanhar peixes. Os bigodes, conhecidos por vibriças, são altamente sensíveis. Um instrumento sensorial especializado, necessário para se deslocar e caçar em ambientes escuros e com obstáculos. Sem competição, neste meio aquático, a lontra está no topo da cadeia alimentar. Aqui não tem predadores e domina por completo grandes troços do rio. É um mamífero essencial no equilíbrio dos ecossistemas ribeirinhos saudáveis.
À medida que avançamos para Jusante, a água adensa-se nos grandes vales e os rios aumentam de caudal. No extremo nordeste de Portugal, surge o Grande Rio, alimentado pela maior bacia hidrográfica da Península Ibérica, o Douro. Uma paisagem ditada pela dureza da rocha que a água escavou ao longo de milhões de anos, formando o Grande Canhão Ibérico. O Douro serpenteia num profundo desfiladeiro, alcantilado por entre monumentais paredes rochosas com desníveis que podem atingir os 500 metros de altura. Nas ribeiras adjacentes, admiráveis formas geológicas rompem a paisagem, colocando a nu dobras, falhas e camadas, resultado das grandes forças tectónicas exercidas sobre os vários tipos de rocha ao longo de eras. O Rio Douro atuou ao longo do tempo como uma fronteira natural, dando origem a habitats intocados e inacessíveis. Aqui, a vida prospera e surpreende a cada recanto. É o reino das grandes aves de rapina, que sobrevoam imponentes os vales escarpados. Uma formação vegetal em particular cobre densamente algumas das encostas que ladeiam o rio. Os zimbrais, um habitat com elevado estatuto de conservação. Do alto dos Zimbros, um casal de águias de Bonelli vigia o seu extenso território. Com uma envergadura de 1,70 m, é a mais ágil e furtiva das grandes águias portuguesas. Popularmente conhecida como águia perdigueira, é especialista a caçar aves em voo, sobretudo pombos e perdizes, abundantes nestes vales. A fêmea surpreendeu um pombo das rochas. As garras afiadas perfuram a presa, matando-a em pouco tempo. É mais corpulenta e domina na hierarquia do casal, alimentando-se primeiro. O macho tem que aguardar pacientemente a sua vez. A águia de Bonelli é uma espécie em perigo, fruto da destruição do habitat e da perturbação humana, sobretudo na época da reprodução. Aqui, por entre as escarpas íngremes do Douro, com densa vegetação arbórea, encontra a tranquilidade e o alimento de que necessita para prosperar. Ao longo das últimas décadas, tem sido alvo de vários projetos de conservação em Portugal, mas a sua recuperação é um processo lento e árduo. Mas aqui, nem todas as aves de rapina são caçadoras.
O britango é o mais pequeno dos abutres portugueses. Um migrador estival que regressa todos os anos às arribas do Douro Internacional para nidificar. Alimenta-se de animais mortos. O pequeno porte não lhe permite competir com os grifos por uma carcaça. Esperam pelo final da azáfama para roubar sorrateiramente os pedaços que escapam aos abutres de maior envergadura. Também conhecido por abutre do Egito, o britango tem um bico menos possante e adaptado a pequenos fragmentos das carcaças. É essencialmente necrófago, mas na ausência da sua principal fonte de alimento, também pode recorrer a larvas de insetos, ovos e répteis que encontra neste vasto território. Tem no Douro Internacional a maior população em território português. Contudo, os seus números são escassos e têm vindo a diminuir há vários anos. A situação desta espécie é preocupante. Estamos no final da primavera. No norte de Portugal, os bosques revelam todo o seu esplendor. Sob o verde vibrante das copas frondosas de carvalho negral e carvalho alvarinho, inúmeras espécies prosperam, tirando partido de uma época de abundância. Há um fervilhante corrupio de vida escondido por entre a folhagem. O veado aproveita os numerosos rebentos tenros. E, por entre as copas, o esquilo vermelho procura alimento para a sua descendência. Nos carvalhos alvarinhos mais maduros, vive uma espécie com um ciclo de vida surpreendente. A vaca loura, o maior escaravelho europeu. Os machos podem atingir os 8 centímetros de comprimento. Depende de árvores particularmente antigas, sobretudo carvalhos alvarinhos e castanheiros, onde pode permanecer sob a forma de larva até 7 anos, alimentando-se de madeira morta junto às raízes da árvore. No início do verão, eclodem e atingem a fase adulta. Já só têm um mês de vida e uma tarefa urgente a cumprir: procurar parceiros para acasalar. Este macho detectou uma fêmea e segue o seu rasto. Utilizam as antenas, importantes órgãos sensoriais que detectam as feromonas de potenciais parceiros. Mas tem obstáculos pelo caminho. A
competição entre machos de vaca loura é grande e o duelo é certo. As lutas são frequentes e o objetivo é um só: atirar o oponente para fora da árvore. O vencedor pode finalmente juntar-se à pretendente e copular. As fêmeas têm mais umas semanas para depositar os ovos no solo e garantir a descendência deste inseto singular. Nos topos agrestes da Serra do Gerês, o verão traz consigo a subida das temperaturas. Os prados de altitude enchem-se das cores da urze e da carqueja. E o raro lírio do Gerês está no auge da floração. Os insetos estão num frenesim constante. Esta é a época mais propícia para se alimentarem e acasalar, e não há tempo a perder. Diversas flores competem pela sua atenção e tiram partido de um serviço essencial: a polinização. Por entre as rochas, revela-se o maior lagarto da fauna europeia. O sardão é dos primeiros répteis a sair da toca pela manhã. Aquece nas rochas banhadas pelo sol, aumentando a sua temperatura corporal enquanto permanece vigilante. Uma vez aquecido, faz pequenas incursões na envolvente em busca de alimento. Mas o sardão não está sozinho. Partilha o seu território com outro réptil emblemático. A víbora cornuda, uma das duas serpentes venenosas existentes em Portugal. Habita os ambientes rochosos destas serranias, onde caça pequenos répteis e micromamíferos que aqui existem em abundância. Nesta altura do ano, as víboras têm um objetivo importante a cumprir: a reprodução. Detectando o odor de uma fêmea receptiva, desloca-se discretamente por entre as rochas. Todo o cuidado é pouco. Uma águia cobreira está atenta. Permanecerão juntas durante vários minutos. A sua prole está assegurada.
Um grupo de garranos regressa ao Planalto em busca de melhores pastos. Esta é uma raça autóctone de equinos que vagueia livremente pelas serras do Alto Minho, traz dos montes e da Galiza. Em meados do século XX, chegou a ter 40 mil indivíduos, mas foram reduzindo de número com o abandono rural e a mecanização da agricultura. Hoje, cerca de 1.500 animais percorrem estas serranias. Estes cavalos, outrora domesticados pelos humanos, vivem hoje em ambiente selvagem, desempenhando no ecossistema o papel regulador dos grandes herbívoros ancestrais. Não muito longe daqui, o predador natural dos garranos aguarda o anoitecer. Depois de passar o dia abrigada no mato denso, a alcateia reúne-se num ponto de encontro habitual. O macho dominante observa atento a chegada dos vários elementos com o aproximar do crepúsculo. O lobo ibérico é um animal social e organiza-se em grupos familiares cooperantes com um único casal reprodutor. A hierarquia está bem definida e a alcateia presta submissão ao líder, que exerce o seu domínio com uma linguagem corporal inconfundível, de cauda erguida. Este é o último grande predador do norte de Portugal. Um carnívoro fundamental para o equilíbrio natural deste ecossistema, que luta de forma resiliente pela sua sobrevivência. Perseguido ao longo de séculos e muitas vezes incompreendido e mal amado, o lobo ibérico encontra nestas montanhas um dos seus últimos redutos. O norte de Portugal é uma região de uma beleza agreste e imponente. Montanhas, rios e florestas escondem uma natureza surpreendente e histórias excepcionais de sobrevivência com habitats e espécies que urge preservar. Estação após estação, a vida renova-se e prospera no Norte Selvagem.